Final de ano é a época de fazer as listinhas de melhores séries, melhores filmes. E o vídeo de hoje é para comentar as minhas séries favoritas de 2020. Mas é sempre aquilo que eu digo. É a minha lista, é a minha opinião, são os meus gostos. Você não precisa concordar. Vê até o final. Chegando no final, se você ainda discordar, aí você deixa nos comentários qual é a sua série favorita e por quê. Em 10º lugar, eu decidi colocar Upload, que é uma série que eu não esperava nada, que saiu no Amazon Prime Video, que acabou me surpreendendo bastante, por ela ser uma mistura entre Black Mirror com The Good Place, onde a gente acompanha esse futuro talvez não tão distante assim, onde você pode morrer corporeamente, mas a sua consciência pode ser levada para um outro lugar. Ela sofreu um upload para essa espécie de paraíso artificial. Sendo a criação do Greg Daniels, que é um dos co-criadores da versão americana de The Office, o que a gente acompanha em Upload, eu sinto que tange Black Mirror por conta da tecnologia, que até lembra um pouco o episódio San Junipero, mas também lembra um pouco o The Good Place, porque a gente acompanha essa vida pós-morte, só que no caso de Upload, é muito mais cômico, eu sinto, não é tão filosófico quanto The Good Place acaba sendo, mas por trás dessa comicidade, ele esconde uma melancolia muito forte quando ele trata sobre temas como consumismo, sobre imortalidade e sobre oportunidades. E por conta disso tudo, eu acho que ela merece o 10º lugar. Se em 10º lugar eu trouxe uma mistura, em 9º eu também trago uma outra mistura, que no caso é Zoe e sua fantástica playlist, que foi uma série que eu comecei a ver lá no comecinho de 2020 e nossa, me encantou demais, porque é uma série que traz elementos de Glee, por conta dos musicais que a gente acompanha, dos personagens cantando, junto com This Is Us, falando sobre sentimento, sobre a própria vivência dos seres humanos. E esses dois fatores combinados transformam Zoe em uma dramédia muito boa de ser assistida, que ao mesmo tempo que te diverte em diversos momentos por conta das sequências musicais, que aí são os personagens externando seus sentimentos, que é uma coisa que muita gente não gosta de musicais, mas aqui tem toda uma explicação por trás disso, também te emociona em diversos outros momentos, porque a Zoe tendo esse poder, ela tem que ajudar as pessoas, e para ajudar as pessoas ela tem que entender pelo que essas pessoas estão passando e o que ela pode fazer. E por conta disso tudo, eu acho que Zoe é uma daquelas séries que dá um quentinho no coração, que te emociona, que para 2020 é uma série essencial. Wait, are you hearing the song right now? Yes, and the music's in my head. All I see is a bunch of mostly white people drinking overpriced coffee. Little Fires Everywhere está aqui em 8º lugar, que é uma minissérie que chegou aqui no Brasil pelo Amazon Prime Video também, que eu gostei demais. Que é uma série que ela começa num mistério, porque uma casa lá de uma das personagens pegou fogo, teve pequenos incêndios por toda a parte, vários aceleradores. Só que aí a série ela abre com esse mistério pra você, só que ela volta pro passado, um pouco antes de acontecer isso, pra contar uma história sobre duas famílias acima de tudo. Uma que tem a Reese Witherspoon como matriarca e a outra que tem a Kerry Washington. E é uma narrativa que, acima de tudo, fala sobre maternidade, onde a gente acompanha essas duas mães, cada uma tentando ser aquela mãe que ela imagina que tem que ser para os filhos, e como essa escolha de ser esse tipo de mãe acaba por afetar as crianças, que também têm os seus próprios desenvolvimentos, seus próprios conflitos. É uma série que me surpreendeu gigantemente, eu achei muito engajante de ser assistida. Eu acho até interessante porque a gente teve Big Little Lies uns anos atrás, e eu sinto que outras séries estão surgindo como evoluções do que Big Little Lies era. Esse ano teve o Undying, que eu assisti o primeiro episódio lá da HBO, mas eu não continuei vendo, e pelo que as pessoas falam, nem acabou tão bem assim, mas eu sinto que Little Fires Everywhere, ela é uma evolução mais natural do que é Big Little Lies, e talvez pra mim uma série muito mais interessante por conta das temáticas que ela está abordando, além de ter essa dupla de protagonistas maravilhosas. A Reese está ótima, a Carrie está ótima, e também os coadjuvantes mandam muito bem. E por ser uma minissérie, eu acho que ela consegue fechar certinho a história que ela está contando, não precisa ter outra temporada. E por conta disso, tá aqui em 8º lugar. Ó, gente, se vocês escutarem pios durante a gravação, essa safadeza aqui, ó. E se eu já falei sobre séries de comédias, falei sobre minisséries, em 7º lugar eu trago uma docu-série, que é uma série documental que eu acho que é uma das coisas mais bizarras e
surpreendentes que eu vi em 2020, porque eu total não esperava nada disso. Eu vi o primeiro episódio, eu fiquei capturado e tive que ir até o final. Provavelmente você já sabe do que eu tô falando, mas se você não sabe, é lógico que é A Máfia dos Tigres. Quando a gente acompanha esse mundo todo particular desses adoradores de felinos e as suas figuras excêntricas como o próprio Joey King ou então a Carol Baskins, a gente se depara com um mundo muito sombrio, que beira o criminoso que essas pessoas estão envolvidas. E é uma narrativa tão bem construída que por muitas vezes parece que é até mentira, parece que é algo ficcional. Só que conforme vai passando os episódios, você vê que não é ficcional, que aquilo de fato aconteceu. E a forma como a série consegue te engajar a ver um episódio atrás do outro, porque você tá acompanhando o primeiro, aí tem uma revelaçãozinha, uma coisinha mínima no final do primeiro, e você fala, peraí, o que você falou? Aí você tem que ver o segundo. Aí o segundo traz um outro plot twist. E é uma série que começa muito, talvez, cômica, mas ela vai enveredando por uns caminhos tão sombrios e tão trágicos que chega no final você tá mal de estar assistindo aquilo. Mas Tiger King é uma série maravilhosa demais. You're gonna have to kill me to shut me up. O sexto lugar, eu confesso que eu tava com muita preguiça pra começar a assistir por conta das pessoas super enaltecendo e falando horrores e tal. Eu falei, tá, deve ser incrível. Mas tem só outra série aqui, ó, que vai estar no meu top também, que também é incrível que ninguém tá falando. Só que aí depois que acabou a que eu tava assistindo, e depois eu vou comentar, aí eu fui ver Lovecraft Country e de fato é uma série maravilhosa e por conta disso eu decidi colocá-la na lista em sexto lugar, porque é muito curioso como ela consegue ressignificar o que é o terror, sendo contado por personagens, por uma showrunner negra, tendo seus protagonistas, personagens negros, e usando do fator terror para contar uma história muito real, cujos monstros que estão ao entorno nada se comparam quando a gente pensa no principal monstro, que é o racismo, que é o preconceito, que é algo que assola esses personagens durante toda a série. Passando na década de 1950 nos Estados Unidos segregacionista, o que a showrunner Misha Green faz é construir uma série que tem uma pegada pop e fresca até, que te prende por conta dos gêneros, das referências, para contar uma história que é crível, cujo desenvolvimento dos personagens é muito bom, tanto do Jonathan Majors como o Chick, quanto a da Jurnee Smollett como a Letty. E eu acho que a Jurnee Smollett, pra mim, é a grande revelação de 2020. Ela mandou muito bem em Aves de Rapina, mas aqui em Lovecraft Country, a atriz abraça a personagem e todo o sofrimento pelo qual a Letty passa e como que ela vai evoluindo, eu acho que é maravilhoso. E eu não vejo a hora de ver essa atriz aparecer em mais coisas. E pensando, talvez num paralelo, se em 2019 a gente teve o Watchmen, que pega o fator super-herói para contar uma história que é muito crível, envolvendo a história negra dos Estados Unidos, o que Lovecraft Country faz, para mim, é quase que a mesma coisa, só que indo para uma questão mais de terror, que também é tão pop quanto os super-heróis. Just because they don't want you here doesn't mean you're not supposed to be. Gotta get away. This is our family story. Outra grande surpresa de 2020 pra mim é o quinto lugar, que ficou com Boca a Boca, que é uma série que saiu na Netflix lá em julho, que tem uma narrativa muito atual, ao falar de uma cidade no interior que é acometida por uma epidemia que atinge os jovens através do beijo. O criador Esmir Filho, ele constrói uma narrativa que, mesmo que de forma não intencional, dialoga muito com o Brasil de 2020 sobre como está sendo lidada a questão da pandemia, que é algo que atingiu o mundo, mas se a gente coloca um microscópio na forma como o governo brasileiro está lidando com isso e como que a série, mesmo que ela não tenha sido gravada nesse contexto, ela consegue dialogar e fazer paralelos tão interessantes, é assustador, até por conta mesmo que, se você entende o comportamento humano, você consegue projetar o que algumas coisas vão acontecer, que é exatamente o que eu sinto que Boca a Boca acaba por fazer. E se eu citei Euforia e em 2020 a gente não teve uma temporada completa, a segunda temporada, a gente teve um especial, que é o Trouble Don't Last Always, que pra mim, por mais que seja lá um episódiozinho de 50 minutos, 1 hora, seja só um especial, ainda assim o que eles fazem ali é tão incrível que vale o meu quarto lugar. Porque o que eles constroem é algo muito mais íntimo,
muito menor, que não precisa usar de todos os artifícios visuais que tornam a Euphoria tão incrível, para que a Euphoria seja incrível. Eu acho que o Sam Levinson faz aqui é se despir de tudo aquilo que ele tinha de maravilhoso, que fez a primeira temporada ser tão incrível visualmente, para se focar única e exclusivamente no roteiro, na narrativa, nos personagens, que o Colman Domingo e a Zendaya mandam muito bem. É um episódio de duas pessoas conversando, trazendo suas angústias, seus questionamentos. Tudo isso é maravilhoso, os atores mandam muito bem, e ainda mais pensando que foi gravado num contexto de pandemia, você acaba nem sentindo isso conforme você assiste o episódio, você assiste o especial, porque ele é maravilhoso e facilmente merece o 4º lugar. How do you want your mom and sister to remember you? Entrando no meu top 3, em terceiro lugar, levando o bronze, tá aquela série que eu não sabia que eu ia gostar tanto até assisti-la, que inclusive também está na lista do Obama de melhores séries do ano, que é I May Destroy You, da HBO, onde conta a história da Arabella, que é uma escritora que é abusada sexualmente e a partir disso ela precisa reconstruir e continuar com a vida dela. Criação da Micaela Coel, que também dirige, escreveu e atua sendo a protagonista, sendo a Arabella. I May Destroy You é uma série complicada de descrever exatamente sobre o que ela é, porque ela é sobre tudo. É sobre a Arabella, é sobre os melhores amigos da Arabella, é sobre os conflitos desses melhores amigos, é sobre a própria Arabella, é sobre amizade, é sobre família, é sobre profissão, é sobre várias coisas. Eu consigo fazer um paralelo muito grande com o próprio Atlanta, do Donald Glover, que também é uma série que você não consegue dizer exatamente sobre o que é a série, para onde a série está indo, mas é uma série excelente. E eu sinto que I May Destroy You é exatamente a mesma coisa. Só agora chegando no top 3 que eu vou falar isso, mas eu tenho um podcast junto com a Nathalie, que é o Tênis Verde, que a gente toda semana tá falando sobre cultura pop, sobre várias coisas. Enquanto aqui no canal eu sempre faço vídeos menores, mais concisos, lá a gente conversa por quase 1 hora sobre diversos assuntos. E I May Destroy You tem um episódio completo sobre ele, assim como Boca a Boca, assim como Little Fires Everywhere. Então se você ficar afim de conhecer o podcast, tá aqui na descrição o link pro Spotify, para também o iTunes, mas você pode procurar no seu agregador de podcast favorito. Fica o convite aqui para você lá escutar. Levando a medalha de prata em segundo lugar, para mim tá aquela série que só eu assisti no Brasil, meninas, tudo bem? Que é Ted Lasso, que é da Apple TV Plus, que é um serviço que eu acho que ninguém assina aqui no Brasil. Porque eu falei sobre a série aqui no canal, quase ninguém comentou, o vídeo quase ninguém assistiu, o que me deixou muito triste, mas é uma das melhores séries que eu vi em 2020. Ela tava em primeiro lugar até o finalzinho ali de novembro, começo de dezembro, ela tava lá ainda, só que ela acabou saindo por conta do primeiro lugar. É uma série que vai falar sobre esse grupo de futebol, sobre esse time de futebol, que um treinador de futebol americano vai treinar, só que ele não conhece lhufas de futebol, das regras, das técnicas, mas ele conhece de pessoas. E é justamente essa virada que torna Ted Lasso tão legal, porque não é uma série sobre futebol, é uma série sobre pessoas, sobre empatia, sobre você ser legal com o próximo sem esperar nada em troca, é sobre fazer o bem. E eu acho que Ted Lasso, nesse sentido, ela é aquela série que te dá um abraço caloroso e extremamente aconchegante, que pra 2020, pra mim, foi algo surreal, porque todo episódio de Ted Lasso eu assistia com um sorriso no olho, eu assistia chorando, porque é isso que essa série, ela é aquilo que te dá um coração quentinho demais. Quem tá em primeiro, não tenho a menor dúvida que vocês já não saibam, é The Mandalorian, 2ª temporada, que o Jon Favreau e o Dave Filoni, amém, fizeram com essa 2ª temporada foi torná-la mais conectada, onde cada episódio puxava o seguinte, onde tinha elementos da trilogia prequel, da trilogia clássica, da trilogia da Disney, além de trazer coisa das animações, e foi ficando cada vez mais engajante de assistir. A cada novo episódio você ficava preso, porque a história ia se conectando, ia formando um big escopo, você ia sentindo coisas vindo de outros lugares, a Sokatano, a Bo-Katan. Nossa, essa 2ª temporada pra mim, ela é perfeita, ela não tem nenhum problema, mas acima disso tudo, foi uma temporada que desenvolveu muito o relacionamento do Mando com o Baby Yoda, dessa questão de pai e filho que acaba surgindo dos dois, e até mesmo o desenvolvimento dos dois e os paralelos que essa relação acaba tendo com a própria jornada do Mando que a gente viu na primeira temporada. Foi uma temporada que foi dando uns afagos no seu coração,
pra chegar na finale e destruir, deixar você com o coração quebrado, chorando, emocionado e triste por conta do que acontece. Eu não vou entrar em spoilers aqui, mas eu realmente fiquei extremamente tocado e emocionado como eles fizeram a gente se importar demais com esses personagens, que é uma coisa que eu sinto que eu perdi um pouco com o episódio 9, mas The Mandalorian conseguiu recuperar isso de uma forma inacreditável, ainda mais nessa segunda temporada. E não tem como ela não ser o top 1, a melhor série de 2020. E essas foram as minhas 10 séries favoritas de 2020. Inclusive, o bebezinho tá ali atrás, vou trazer ele pra cá. Baby Yoda! E é isso, pessoas. Chegando até aqui, você concorda, discorda da minha lista? Qual é a sua série favorita de 2020? Deixa aqui embaixo nos comentários, deixa a mais favorita de todas e o porquê. Aí eu vou ler, a gente conversa, troca ideia, que é a coisa mais legal, beleza? Se você chegou até aqui e ainda não se inscreveu no canal, cogita, clica na bolinha que vai aparecer aqui do lado, fazer parte do Bilheterama, ativar o sininho para receber notificação sempre que sair um vídeo novo e deixar aquele like se você curtiu o vídeo. Mas se você não curtiu, não tem problema, deixa o dislike mesmo e a vida segue. E a gente se vê na próxima. Tchau, gente!